tem melhorado muito. Oh, obrigada, ele é gentil. E você já viu que o nosso tema é mais ou menos da guerra fiscal e já está começando a guerra. E só para botar uma pimentinha, eu vou lhe dizer com todo respeito, doutor Lauro, a culpa dessa carga tributária é sua. Certo? E nossa também. Por quê? Porque nós somos muito passivos e somos muito omissos. E na realidade se discute muito de carga tributária, e o nosso problema é porque gasta-se muito, gasta-se mal, se desvia, e aí precisa arrecadar muito, e aí tem muito imposto. E como é difícil arrecadar, deixa tudo muito complexo, dificulta mais e resulta nessa carga tributária alta que afeta todo mundo. E qual a competência dos fiscos diante dessa guerra fiscal, quando se estabelecem os regimes especiais, né? É interessante que quando a gente fala nessa concepção de regimes especiais e guerra fiscal, na realidade a guerra aqui é entre os leões, né? Entre os estados, cada um querendo arrecadar mais. Se a gente olhar o quadro da distribuição de tributos, a gente vê que na realidade a tributação sobre bens e serviços ela é muito alta, né? Nós temos aí 48% e o ICMS é um dos tributos que tem a maior arrecadação, daí a briga é maior por isso. E ficam todos os estados a querer uma fatia maior desse bolo. E realmente Minas na guerra fiscal que tem perdido muito. Eu não sei se aqui o pessoal não gosta de dar muito incentivo, né? Mas os outros que são mais sabidos dão. E aí, só para a gente brigar mais, eu vou dizer o seguinte, eu sou favorável à guerra fiscal. Por quê? Porque estados mais pobres, e aí não tem essa questão de dizer que o Nordeste está tirando o capital do Brasil, etc. Foi uma política nacional lá nos anos de 1900 e não sei quanto, acho que ninguém aqui é dessa época, nem mesmo o senhor com seus cabelos brancos, né? E aí o que é que acontece? Se direcionou a industrialização para os grandes centros, que era São Paulo e um pouco Minas, e daí tudo do Brasil ia para lá e os estados menos desenvolvidos não tinham recursos. A partir da década de 90 eles começaram a criar incentivos para atrair. Por quê? Porque lá também nós precisamos de indústrias e precisamos do mercado. Na realidade, o que nós precisamos é de um plano nacional de desenvolvimento, uma preocupação maior, porque essa briga entre estados não é boa para ninguém. Até porque hoje todo mundo dá incentivo fiscal. São Paulo, que é o maior, mais contra a política de incentivos fiscais, hoje também dá, tanto é que foi uma das leis que foi declarada inconstitucionais. E por incrível que pareça, Minas é um dos que mais perde. Fui fazer o levantamento com o leite, com boi, com minério, etc. Ele está perdendo bastante. Então, se não sai nada, pelo menos vale a pena começar a criar uns incentivos fiscais por aqui, né? E aí a guerra fiscal tem vantagens, tem desvantagens, porque agride sim o pacto federativo, cria uma concorrência prejudicial entre empresas, entre estados, né? Queda da arrecadação, claro, né? Afeta e transfere empregos, e aí vem aquela questão. Abre-se uma indústria que era do Rio Grande do Sul, lá na Paraíba ou no Ceará, e aí os empregos que eram gerados lá passam para o outro estado. Realmente isso é muito prejudicial. E principalmente hoje o que a gente mais sofre, como já foi colocado aqui, a questão da importação que tem reflexo na indústria nacional, ou seja, os incentivos para a importação. Agora, os estados que não têm uma indústria forte, por quê? Porque a industrialização foi colocada em determinados locais, foi criada uma infraestrutura. Porque uma empresa, uma indústria nova iria se instalar lá no Amazonas, em Pernambuco, até acho que iria, né? Porque nós temos lá um paraíso fiscal, além do paraíso terrestre, né? Mas, e nada contra o Amazonas, maravilhoso, mas não tem infraestrutura, é distante. Se não tiver um incentivo maior. Então, precisa-se realmente pensar nessa questão. Então, temos sim vantagens também. Não temos um plano nacional de desenvolvimento que dê equilíbrio entre essas questões regionais. Daí, porque essa guerra, essa carnificina atrás de indústrias e incentivos fiscais. Atrair investimentos para regiões menos desenvolvidas e lá gerar mais empregos e mais empresas e mais arrecadação. Se a gente olhar como é prejudicial isso aí, você vê que a questão da evolução das importações de bens, os incentivos nas importações, os estados que dão esses incentivos para que a importação se dê lá, inclusive até muitas vezes o bem nem desembarcando no posto do estado, indo para outros estados porque a lei permite isso, realmente esses estados tiveram um acréscimo muito grande nas importações.
Muito bem. Então, esse é um campo minado, um campo que gera muitos conflitos. Ou seja, porque ao mesmo tempo que a legalidade com relação à questão dos convênios é desobedecida, também a questão da legalidade de que quem fez uso desse regime especial tem direito a adquirir. Em compensação, você tem os fiscos que têm o dever de fiscalizar e arrecadar o crédito tributário, e agora, diante da declaração de inconstitucionalidade do Supremo, dizendo que os incentivos que não foram aprovados por convênio, eles são inconstitucionais, e aí, como é que fica esse ICMS? Todo mundo vai querer cobrar, evidentemente, e pôr multas e criminalizar as condutas. E o pobre do contribuinte que foi lá instalar uma empresa e fez investimentos e gerou empregos, confiando nesse incentivo fiscal, vai ficar o quê? Pagar? Muito bem. Só que o incentivo também afeta a livre concorrência, ele afeta o equilíbrio dos estados, a não obediência e o respeito a essa questão dos regimes especiais, o direito de crédito, os estados que glosam os créditos, por exemplo, Minas e São Paulo, nada contra os dois estados, pelo amor de Deus, adoro pão de queijo mineiro, adoro os mineiros, adoro São Paulo, etc. Eu estou aqui falando friamente da questão do contribuinte, tá? O contribuinte que usou o benefício que a lei lhe concedia, legal, princípio da legalidade, posteriormente é declarada essa inconstitucionalidade, e quem vai pagar a conta disso aí, né? A irretroatividade, ora, a professora Isabel colocou muito bem no trabalho dela, o professor Heleno Torres também, sobre segurança jurídica, e aí ele diz o seguinte: a confiança legítima, a boa-fé de quem instalou essa empresa, como é que fica diante da decisão do Supremo e os estados querendo cobrar esses créditos? E aí vem a seguinte questão: se nem a lei retroage, um princípio constitucional, por que essas decisões vão retroagir e permitir que esses estados cobrem os tributos dos contribuintes dele, os outros estados adquirentes das mercadorias, que vão permitir que eles, no caso, possam glosar os créditos? Então, essa é uma questão muito grande e, na realidade, é uma outra guerra que precisa ser urgentemente discutida e resolvida, né? Muito bem. Se a gente for lá para a Constituição, você vê que o tempo todo ela traz como um dos princípios norteadores redução de desigualdades, o equilíbrio regional, e para isso precisam ser feitas medidas. E aí o governo federal, da década de 90 para frente, deixou correr frouxo que os próprios estados se digladiassem, ao invés de ter uma política. E aí, esse governo não é nenhum partido, foi todos os partidos, todos os governos dos últimos anos não houve uma preocupação com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Você vê que a Constituição todinha diz que admite incentivos fiscais para equilíbrios do desenvolvimento socioeconômico, reduzir desigualdades regionais, ou seja, a Constituição está impregnada, esse é um dos objetivos do nosso Estado Democrático de Direito, da nossa República Federativa. Então você vê que vários dispositivos protegem. E como é que vai se fazer essa questão de equilibrar as indústrias vão para os lugares mais desenvolvidos porque tem uma infraestrutura, e os que são menos desenvolvidos vão viver como se ele também tem pessoas que necessitam de emprego e precisam de que seja gerada renda. Mas a Constituição também colocou lá os limites à concessão de benefícios e disse que lei complementar iria regular, e veio a lei complementar 24 de 1975, né? Todos nós, a maioria que não estava nem ainda nas faculdades, quando saiu isso aí dizendo que era a lei complementar 24, que 87 não regulou isso aí, ficou valendo a 24, é o que se admite, e ele diz que incentivos fiscais têm que ser aprovados por decisão unânime dos estados. Já viu algum estado, os estados chegaram a um acordo? Não. Você vê que a própria reforma tributária, que é debatida todo ano, tem uma nova reforma tributária que nunca sai. Nunca se chega a um acordo, exatamente por quê? Porque os estados não chegam ao consenso. Nós temos um país muito grande, uma federação de 26 estados, um Distrito Federal e 5.560 municípios, é difícil se chegar realmente a um consenso sobre essa questão. E cada um pensa arrecadar. É interessante até que, e aí, doutor Lauro, fica as minhas considerações, você vai para o legislativo, numa reforma tributária, só tem representante de quê? Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, os estados, né? E os municípios, os prefeitos brigando. Ninguém briga lá pelo contribuinte, que é quem paga a conta, né? E aí também não vamos ter
de ilusão, que é a indústria, que é o comércio, e quem pagar por conta somos nós, pobrezinhos, dos contribuintes finais. Né? Então, veja só, decisão unânime, nunca se chegou, e aí os estados foram avançando em cima criando incentivos fiscais, mesmo a revelia do que diz a Lei Complementar 24, ou seja, sem unanimidade. Muito bem. Hoje, esses administradores, após a declaração de inconstitucionalidade do Supremo, ela vai o quê? Vão responder com a lei de responsabilidade fiscal. Você vai ver que vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para o administrador e também vai sobrar para o contribuinte que vai pagar a conta, a empresa, e no final da conta, quando isso for repassado, vai sobrar para todos nós. Imagine, meninas, a gente comprando perfumes, roupinhas, etc. Porque comida a gente não compra com quem compra. Né? Então a gente fica só com esses modelitos, etc. E aí o que é que acontece? Tome ICMS, tudo encarecendo. E a gente vai precisar trabalhar bastante, mas para continuar no mesmo nível de elegância. Muito bem. Então, o que é que acontece? A lei complementar traz também a responsabilidade fiscal. Então, como é que vai ficar esse pessoal que foi dando esses incentivos fiscais? A revelia claramente. E aí é interessante porque o Estado deu sabendo que é assim, estava violando a Constituição, e quem se beneficiou e foi instalar uma empresa naquela maravilha que é Suape? Né? Como é que vai ficar? E aí não adianta dizer que é só a maravilha de Suape, porque tem Distrito Federal, tem Goiás, e tem Minas também. Então não é um campo que tem algum anjo que ninguém não deu incentivo fiscal. Quando a coisa ficou muito grande, aí foi que São Paulo começou e alimentou todas essas federações de indústrias para que, essas confederações de trabalhadores, para que eles entrassem com as ADIs. Então, realmente é um assunto que a gente precisa refletir. Por quê? Porque estamos sob a eminência do contribuinte que instalou a indústria, teve gasto de infraestrutura, ele ser penalizado para ser cobrado o tributo no Estado. O adquirente desse tributo pode ser cobrado também, o adquirente do produto pode ser cobrado desse tributo, com responsabilização penal, que é o que está fazendo Minas e São Paulo, né? E quem vai pagar a conta? O Estado também vai poder ser responsabilizado. Num ponto é até bom estar vendo essa confusão e essa possibilidade, porque quando ela ficar muito grande, aí vamos resolver de maneira que não haja o quê? Desrespeito à segurança jurídica, à confiança e à confiança. Por quê? Porque o contribuinte não pode ser instado a arcar com essa conta, e também o administrador, ele não tinha outro meio para dar a empresa para a região dele, se não fosse através de dando incentivos fiscais. Volto a dizer, por quê? Porque o Brasil não tem um plano de desenvolvimento nacional. Muito bem. Há sim o dever poder de fiscalizar. E como é que ficam as administrações tributárias? Ora, declarada a constitucionalidade, eles vão poder cobrar o tributo sim. Por quê? Porque a Constituição garante esse dever poder de fiscalizar. E compete a ele privativamente fazer o lançamento sob pena de ele que está violando a lei. Então você vê como realmente é um campo superminado. Ora, tem a hipótese abstrata dos eventos do mundo, nasce a obrigação tributária. Agora, declarado a inconstitucionalidade, o Estado decide dar um benefício para atrair investimento. E aí, declarada a inconstitucionalidade dele, como é que vai ficar a situação de quem se beneficiou disso aí? Né? Então, nós temos aí a guerra fiscal entre os Estados. Os Estados glosam créditos dos adquirentes, largam autos de infração, e já estão lavrando bastante auto de infração com tributos e multas, né? Com reflexos criminais, ou seja, está havendo uma penalização. E aí eu pergunto, a crime, a fraude que obedeceu à lei, instalou-se num determinado estado e deixou de pagar o tributo ou pagou a menor, exatamente porque estava se beneficiando de uma lei vada, vigente e eficaz, aprovada, que ainda não tinha sido declarada inconstitucionalidade. Então, isso é um aspecto muito forte que precisa ser refletido. Tá? E o que é pior, isso vai ter reflexo nos tributos federais, já digo para vocês ficarem bem atentos, porque está no meu último slide. Quem violou a Constituição? O Estado, que deu o incentivo sem o convênio a unanimidade do convênio lá do CONFAS, ou o contribuinte que usou os benefícios dessa lei. Então, isso é um aspecto importante. Como é que fica a moralidade de quem editou essa lei após a declaração de inconstitucionalidade? Tá? E aí eu acho que nós advogados vamos ter um campo muito. Caso não
não haja a declaração da modulação dos efeitos lá pelo Supremo, que eu acho que ele vai dar, não é possível que não dê, todo mundo já viu, né? No sentido de que a decisão dele vai retroagir, porque aí a decisão dele está maior do que a lei, porque a Constituição diz que lei não retroage, a decisão do Supremo vai retroagir, tá? Então, responsabilidade objetiva do Estado por dano, certo? É uma coisa que ainda não está muito divulgada no Brasil, é até uma das coisas que eu pensei em pesquisar lá no meu pós-doutoramento. Assim, o Estado que deu esse benefício, sabendo que não havia convênio, ele ser responsabilizado por todos os gastos e ônus dos danos que esse contribuinte tem. Daí porque precisa, sim, haver um equilíbrio, uma equação, uma ponderação dessas decisões, porque tem reflexos muito pesados, né? Como é que o Supremo vem se portando com relação a isso? Tá? Recentemente, no ano 2010, a ministra Ligrez fez a ação cautelar, que ela é muito interessante, porque dá um sinal, apesar que o sinal do Supremo, a gente tem que ficar cuidado, porque depois ele sinaliza, né? Mas eu quero dizer, nesse caso aqui, a ofensa esses artigos da Constituição, Minas Gerais de conformada entrou com o inconstitucional. Parece que eu estou contando. Não, adoro esse adoro esse padrão, para você provocar, é só a realidade que está acontecendo por aí, tá? Muito bem. Ela entrou com essa inconstitucionalidade e glosou os prédios lá do incentivo. Aí a ministra foi e disse, ainda que o benefício não tenha autorização do Plano Paz, não se sustenta agora. Não é dado o estado de destino que possa negar efeito ao crédito. O Estado Zé Carguinha é inconstitucionalidade de ADI, ou seja, ele não pode por si só entender que é inconstitucional aquela lei do Estado, ele vai ter que utilizar um mecanismo que a ordem jurídica garante, que é a ADI, né? E aí ela disse uma frase maravilhosa, não se compensam as inconstitucionalidades, usando lá a expressão de pertença naquela outra da ADI. Proposta em retaliar a norma do Estado não valida a retaliação. Então, essa foi a sinalização. A gente deve ficar alerta, tá? Por quê? Porque com as mudanças, até porque a ministra Ligrez se aposentou, né? O que pode acontecer? Você sabe que a gente anda muito inseguro com relação a essa questão das decisões judiciais, haja visto as duas mudanças, né? Embora com relação à questão de segurança, eu acho que os homens sofrem mais do que as mulheres, né? Por quê? Porque nós mulheres somos mais seguras, botamos um batom vermelho, um salto alto, um homem do nosso lado para nos dar segurança e aí não temos problema de segurança. Muito bem. Então, o Supremo vem sinalizando, né, que eu espero que ele continue, exatamente nesse sentido. Não pode haver a glosa do crédito pelo Estado do adquirente para não prejudicar exatamente esse contribuinte que se beneficiou com boa fé, segurança, princípio da não cumulatividade, aqueles outros que eu coloquei lá toda atrás, e vocês vão aprofundar exatamente no sábado dessa semana, porque até amanhã tem congresso, né? Então, o Supremo vem sinalizando que permanece o crédito, e aí também tem os estados que fazem interessante, né? Eles colocam uma lei, dão incentivo, o Supremo diz que é inconstitucional, antes que ele diga que é inconstitucional, o Estado vai e faz uma lei, revoga aquela outra e dá de novo um incentivo, porque aquela lei deixa de estar vigente, né? Então, o Supremo também aqui já sinalizou essa bem recente, dizendo que isso seria o quê? Uma fraude à jurisdição do Estado que assim procede, exatamente para evitar que haja aprovação de nova lei. Então, e os aspectos penais e criminais, ou seja, o contribuinte utilizou incentivo fiscal, o benefício dado pelo Estado, lei válida, vigente e eficaz, e aí, ele cometeu fraude, cometeu sonegação, tá? Poderá ser penalizado se ele for um contribuinte de boa fé. O problema federativo poderá gerar crime tributário. Então, isso precisa ser ponderado pelas autoridades fiscais. Claro que elas têm o poder de fiscalizar, diante dessa insegurança, elas não estão cobrando crédito tributário. Até porque isso tem um efeito muito pesado sobre a arrecadação. Mas tem que pensar que a acusação de fraude e de crime é algo que vai penalizar o contribuinte, porque ele obedeceu à lei que o Estado editou violando a Constituição. Quem violou a Constituição? Foi o Estado ou foi o contribuinte? Usar benefício da lei é fraude? Veja, e aí eu não defendo o fraudador, nem defendo o sonegador, e distingo bem aquele que não paga porque não pode daquele que utiliza meios artificiais de fraude. E fraude tem que ser sim combatido, tá? Isso afeta a concorrência desleal e afeta o próprio Estado de Direito, e afeta o contribuinte, e afeta a arrecadação.
relação a isso. E aí tem uma questão importantíssima. Por quê? Os incentivos fiscais, eles são considerados como subvenção, tá? E subvenção para custeio ou para investimento. A legislação do imposto sobre a renda dizia o quê? Se fosse uma subvenção corrente para custeio, ela seria tributada. E se fosse subvenção para investimento, não seria tributada. E aí os estados, na hora de editar essas leis, eles colocavam todos dizendo que eram benefícios fiscais com vista para investimento e tem todos os requisitos aí. Muito bem. E aí é pacífico que, no caso do benefício fiscal para investimento, não seria passível de tributação pelo imposto sobre a renda. Tá? Só que aí tem a seguinte questão: desde que esse valor do incentivo ficasse registrado lá em reserva de capital. Isso é o que diz a lei do imposto sobre a renda. Tá? E nunca teve problema. Só que quando o Brasil entrou no IFRS e alterou as regras contábeis chegaram e disseram o seguinte: acabou a conta de reserva de capital. Aí o que é que o Fisco Federal disse? Opa, ora, se o benefício era subvenção para investimento, que não era tributado quando era registrado em reserva de capital, acabada a conta de reserva de capital, então eu posso tributar. Né? Ora, mas o objetivo da lei era o quê? Era não tributar o incentivo sob pena de você reduzir o incentivo. Claro, teria sentido você dar 100 de incentivo e cobrar 34% de imposto em cima dele. Só aí você não estaria dando 100 de incentivo. Ou seja, o Estado deixava de arrecadar e a União arrecadaria. Muito bem. E ficou essa celeuma até que a Lei 11.941 trouxe bem claro que, nesse caso, independentemente do registro contábil, até porque onde você registra contabilmente não pode alterar o fundamento da tributação. E o fundamento da tributação era o seguinte: não incide imposto sobre a renda, sobre subvenções quando for para investimento. Porque o objetivo da lei era exatamente estimular que as empresas investissem. E daí porque os estados davam incentivo e a União também não tributaria aquele valor. Então, a Lei 11.941 veio e disse: ó, esses aí, você continua sendo permitido excluir do lucro real. Então, com relação a essa questão dos incentivos fiscais, no caso exclusivamente de que eles sejam para investimento, a Receita Federal também não vai poder cobrar tributos em cima dele. Sobre essa questão do poder de fiscalizar, tem esse acordo do Conselho de Contribuintes, que eu considero que foi muito bom, até porque era na época que eu era conselheira, fui eu mesma que fiz, né? Para vocês verem como não mudei, tá? Eu era lá e sou cá a mesma Belizinha, e sempre me diz, sim, que a Receita Federal tem sim o poder de fiscalizar. O fato de haver incentivos fiscais de outros órgãos, por exemplo, Sudene e Sudam, que também eles podem fiscalizar a concessão de benefício, no caso, benefício federal de redução do imposto para Sudene e Sudam, a Receita Federal tem sim o poder de fiscalizar e glosar os créditos na matéria tributária. O que ela não vai poder ver é exatamente a questão das condições da empresa operacionais, que isso é visto pela Sudene. E aí, doutor Lauro, reforma tributária, não vamos ter baixa carga tributária, não vamos ter redução de impostos nunca, porque na realidade a gente precisa discutir o custo, o destino das receitas, para depois tentar equacionar essas receitas. E com relação à guerra fiscal, enquanto nós não tivermos um plano de desenvolvimento, nós não vamos ter essa paz entre os leõezinhos. Aproveitando aqui a deixa para convidar vocês para o nosso congresso em Recife, 21 a 23 de setembro, lá naquele paraíso fiscal e terrestre também. E muito obrigada.